Então se fala, primeiro, no aprender. Segundo, no integrar. Na qualidade mental e no conteúdo desse estado mental. George Carver, um autor americano, diz: se você ama suficientemente, qualquer coisa falará com você. E aqueles que são mais antigos na literatura teosófica vão lembrar de uma passagem, de uma das cartas, que diz que para aqueles que podem ouvir, até as pedras dão sermões. E eu realmente acho que, não é nem acho, isso eu tenho absoluta certeza. Existem estados mentais em que se torna muito fácil ouvir os sentidos da natureza. Muitas pessoas referem a esse estado. Um estado de extrema sensibilidade, onde tudo parece ter significado, tudo parece ter sentido. Jung viu isso. Muitas pessoas experimentam isso. Em algum momento da vida, alguém vai experimentar isso, se ainda não experimentou. Mas o fato de que isso seja possível, nos remete a uma dimensão da nossa natureza psicológica. Acho que isso é o que o Rorschach chamava de inconsciente ecológico. Um estado de sensibilidade que dialoga, que lê, que escuta a natureza e se integra. E vai no fluxo. E aceita as pequenas mortes, porque aceita as noites. Que aceita e acolhe as tempestades, porque entende que mesmo com o risco que ela traz, ela fertiliza o amanhã. Aquele aceita que as folhas caiam, e mesmo mais do que folhas caiam, que seja necessário em algum momento, que uma parte da planta tenha que ser podada. Porque a vida na sua exuberância, ela vai para todos, para todos os lados. E às vezes essa dispersão da energia é um impedimento para um melhor crescimento. E do ponto de vista psicológico, isso significa saber dizer não para si mesmo também. Como a natureza também faz, de certa maneira. Vou contar uma historinha que exemplifica isso. Isso me foi contado, né? Estou vindo de terceiros. O criador de um sistema chamado agrofloresta, que está fazendo uma revolução, né? Porque é o ser humano recriando florestas de uma forma inteligente, imitando a natureza e podendo se alimentar das florestas. Ele dizia que, num primeiro momento, ele era radicalmente contra a poda, porque a poda é uma coisa artificial. Né? Então ele tinha um lugar ali, na floresta dele, em que as plantas tinham chegado até um certo estado, não se desenvolviam mais, mas ele achava que não devia podar. Pensou se devia cortar um galho ou outro ali, mas decidiu que não ia podar. E aí, dias depois, ocorre uma tempestade, e eu não sei se uma ventania ou um raio tira o galho que ele pensava cortar. E, para surpresa dele, em seguida, começa a florescer tudo embaixo, a árvore cresce, a árvore melhora, tudo melhora. Isso remete à nossa própria vida, às nossas escolhas. Se a nossa energia se focaliza naquilo que é essencial, ocorre com a árvore. A seiva vai para o lado correto do caule, ela cresce e fica exuberante. Mas se a gente permite que a dispersão se dê para todo lado e o essencial não é, vamos dizer assim, eleito, né? Então, há uma perda em todo o sistema. Eu vou colocar algumas poucas outras passagens. Seguir a natureza significa estar apto a aceitar seu suporte e sua crueldade, como condições indissociáveis. Chuvas suaves ou tormentas, deslizamentos de terra ou a beleza de um topo de montanha, todos são partes de algo a que os sábios pertencem. Quando você... Aqui, agora
Esse aqui é do Barrett, autor de um livro taoísta. Agora um provérbio do hassidismo judaico. Quando você caminha através dos campos, com sua mente pura e sintonizada com o sagrado, então de todas as rochas, de todas as coisas que crescem, de todos os animais, suas almas se elevam e se dirigem a você, e eles mesmos são purificados, transformando-se num fogo sagrado dentro de você. Oscar Wilde escreveu que o livro da vida começa com um homem e uma mulher em um jardim. E o Wordsworth escreve algo muito parecido com o que disse o Bernard de Clairvaux. Lembra que o Bernard de Clairvaux dizia: acredite em alguém que tentou, você sentirá mais satisfação nas florestas do que nos livros. As árvores e as rochas ensinarão a você aquilo que não poderá ouvir dos mestres. O que sei das ciências divinas e da escritura sagrada aprendi nos bosques e nos campos. Não tive outros mestres além das faias e carvalhos. E o Wordsworth diz: deixa que a natureza seja teu mestre. Um impulso vindo do bosque primaveril lhes dirá mais a respeito do homem, do mal e do bem moral, do que poderão fazê-lo todos os sábios. E também do Bateson, pensador essencial, né? Gregory Bateson, para a criação do paradigma holístico, né, em várias áreas. Os maiores problemas do mundo são o resultado da diferença entre como a natureza trabalha e como as pessoas pensam. Essa fala do Wordsworth, que diz que lhes dirá mais a respeito do homem, do mal e do bem moral, do que poderão fazê-lo todos os sábios, eu não acredito que seja porque haja algum déficit de sabedoria na fala dos sábios. Não é isso. Ele está se referindo ao estado mental necessário para escutar a natureza. Esse estado mental é um estado meditativo. E entrar nesse jogo simbólico, nas metáforas vivas, torna o caminho único. Não é alguém ensinando a você, você está se ensinando. Há uma independência, porque você é o autor da pergunta. Não há um ensinamento a priori, existe uma busca a priori. Existe um querer a priori, existe um abrir-se a priori. E então as respostas vêm. Quando há esse a priori, esse estado, a relação com o mestre se torna rica. Se não há esse estado a priori, a própria relação com o mestre vai ser algo pobre. Mas se ele existe, o mestre pode falar através de qualquer ser, de qualquer fenômeno com o qual nós estejamos em contato, especialmente em lugares onde os elementos da natureza foram mantidos em harmonia. E assim, aprender a ver essa harmonia, aprender a escutar as metáforas e símbolos que ela traz, não só nos enriquece espiritualmente e psicologicamente, como nos vincula ao mundo natural. E isso pode ser a base para a transformação da nossa postura tão necessária, essa transformação de postura em relação ao mundo natural. Não é suficiente mudança de políticas industriais e econômicas. O que é necessário agora é uma revisão de valores, uma revisão de posturas. E talvez na essência dessa revisão de posturas esteja o fato de que nossa relação com a natureza, que mata a natureza, nos mata espiritualmente e psicologicamente. E uma reversão dessa postura pode deixar florescer a vida em todas as suas formas, mas essencialmente com essa mudança de atitude, com essa outra sensibilidade, pode fazer florescer o potencial que todos nós temos em nós.